O beijo veio como um raio, roubado na penumbra de uma rua estreita, selando os lábios de João, seu melhor amigo de infância, que recuou horrorizado, os olhos dilatados de choque e traição. Naquela noite, o segredo que Miguel carregava há anos explodiu, transformando uma amizade inabalável em um abismo de dor e questionamentos, enquanto o eco daquele ato impulsivo reverberava pelas vielas antigas da cidade. Miguel acordou com o sol filtrando pelas persianas velhas do seu apartamento em Alfama. O cheiro de café fresco misturava-se ao som distante dos elétricos subindo as colinas. Ele se sentou na cama, o coração ainda acelerado pelo sonho que revivia a cena da noite anterior. João, com seus cabelos castanhos desgrenhados e o sorriso fácil que sempre o desarmava, agora era uma memória turva de rejeição. O que eu fiz? Murmurou para si mesmo, passando as mãos pelo rosto. Ele sabia que aquilo não era apenas um impulso, era o culminar de anos de negação, de olhares roubados e toques acidentais que carregavam mais do que amizade. Enquanto se vestia para o trabalho na pequena livraria no Chiado, Miguel pensou na família. Seus pais, conservadores católicos de uma vila no Alentejo, nunca entenderiam. O pai, um homem rígido que valorizava a tradição acima de tudo, sempre falava sobre o dever de casar e ter filhos. A mãe, devota à igreja local, rezava diariamente pela normalidade da família. Miguel havia mudado para Lisboa aos 18 anos, fugindo da pressão sufocante, mas o peso da expectativa ainda o seguia como uma sombra. Ele se perguntava se João contaria a alguém. Se o segredo vazasse, seria o fim da ilusão de uma vida dupla. No metrô lotado, Miguel avistou um casal de mãos dadas, dois homens como ele, rindo abertamente. Inveja misturada a medo o invadiu. Em Portugal, as leis haviam mudado, o casamento gay era legal desde 2010, mas a sociedade, especialmente nas camadas mais tradicionais, ainda carregava preconceitos profundos. Ele se lembrou das histórias que ouvia na universidade, amigos expulsos de casa, empregos perdidos por causa de comportamentos desviantes. João, vindo de uma família semelhante à sua, provavelmente via aquilo como uma aberração. Chegando à livraria, Miguel mergulhou no trabalho, organizando prateleiras de livros antigos. O dono, um senhor idoso chamado Sr. Oliveira, notou sua distração. Tudo bem, rapaz. Pareces que viste um fantasma. Miguel forçou um sorriso. Só uma noite mal dormida. Mas dentro dele, o conflito rugia. Porque tinha que ser assim? Porque amar alguém do mesmo sexo era visto como uma falha moral. Ele pegou um livro sobre história portuguesa, folheando páginas sobre a Inquisição, pensando em como os tempos mudaram, mas não o suficiente. À tarde, o telefone tocou. Era João. O coração de Miguel parou. Precisamos falar, disse a voz do outro lado, seca e distante. Eles marcaram encontro no Mirador de Santa Luzia, um lugar onde costumavam passar horas conversando sobre sonhos e futuro. Agora, seria o palco de uma confrontação inevitável. Ao chegar, o sol poente pintava os azulejos azuis de laranja. João já estava lá, encostado no muro, olhando para o Tejo. Seus olhos, geralmente calorosos, agora eram frios. Miguel, o que foi aquilo ontem? Estavas bêbado? Miguel engoliu em seco. Não, João. Eu sinto algo por ti há muito tempo. Não aguentava mais esconder. João balançou a cabeça, o rosto contorcido em descrença. Somos amigos, Miguel. Amigos. Como podes confundir isso com isso? A palavra isso soou como um tapa. A conversa escalou rapidamente. João acusou Miguel de destruir a amizade, de ser egoísta. E se alguém souber? A minha família, os nossos amigos comuns. Vais arruinar tudo. Miguel defendeu-se, falando sobre os anos de solidão, a pressão interna que o consumia. Não escolhi ser assim, João. Mas tu fazes-me sentir vivo. João recuou, como se as palavras fossem veneno. Preciso de tempo. Não me procures. E foi embora, deixando Miguel sozinho com o vento do rio. Naquela noite, Miguel não dormiu. Pensou em ligar para a irmã, a única que talvez entendesse, mas desistiu. Ela era casada, com filhos, vivendo a vida normal que os pais sonhavam para ele. O conflito interno o dilacerava. Valerá a pena perseguir esse amor se o preço for a perda de tudo?
Ele decidiu que sim, mas o medo o paralisava. Dias se passaram em uma névoa. Miguel evitava os lugares comuns, mergulhando no trabalho. Mas o destino conspirou contra. Em uma festa de amigos em comum no bairro Alto, eles se encontraram novamente. João, visivelmente alterado pelo álcool, confrontou-o em um canto escuro. Por que me puseste nessa posição? Agora, cada vez que te vejo, lembro-me daquele beijo. Miguel, impulsionado pela dor, respondeu, porque te amo, João. E acho que tu também sentes algo. João negou veementemente, mas seus olhos traíam dúvida. A tensão culminou quando um amigo os viu discutindo. Rumores começaram a circular. Miguel sentiu o peso da sociedade, olhares julgadores, cochichos. Ele se questionava se valia a pena lutar por um amor que poderia custar sua identidade. A semana seguinte trouxe mais turbulência. Miguel recebeu uma ligação da mãe. Filho, ouvi boatos estranhos da vila. Alguém disse que andas com más companhias em Lisboa. O coração dele acelerou. João havia falado. Ele negou, mas a semente da dúvida estava plantada. A pressão familiar aumentava, com convites insistentes para voltar para casa e assentar. João, por sua vez, lutava com seus próprios demónios. Em seu apartamento em Benfica, ele revivia o beijo incessantemente. Sempre se considerar heterossexual, namorando garotas casualmente. Mas Miguel era diferente, uma presença constante, reconfortante. Ele se pegava pensando em momentos compartilhados, viagens pela costa algarvia, noites de fado em tabernas. Seria possível que sentisse algo mais? Ele decidiu confrontar seus sentimentos. Marcou um encontro com uma ex-namorada, Ana, para testar. Mas durante o jantar, sua mente vagava para Miguel. Estás distraído? Ela comentou. João confessou parcialmente, problemas com um amigo. Ana, perspicaz, pressionou, é mais do que amizade, não é? Ele negou, mas saiu dali mais confuso. Enquanto isso, Miguel enfrentava o preconceito no trabalho. Um cliente habitual, um homem de meia idade, comentou casualmente sobre esses modernos que estragam a tradição portuguesa. Miguel mordeu a língua, mas dentro dele, a raiva fervia. Ele pesquisou grupos de apoio LGBT em Lisboa, encontrando o ILGA Portugal. Hesitou, mas marcou uma reunião anônima. Na reunião, ouviu histórias semelhantes, rejeição familiar, luta pela aceitação. Um homem mais velho compartilhou, perdi minha família, mas ganhei liberdade. Miguel saiu inspirado, mas aterrorizado. Decidiu ligar para João. Precisamos resolver isso. Eles se encontraram no Parque Eduardo VII, sob o sol da tarde. A conversa foi intensa. João admitiu, aquele beijo mexeu comigo. Não sei o que sinto. Miguel, esperançoso, estendeu a mão. Vamos descobrir juntos. Mas João recuou, e a sociedade? Meus pais são como os teus, católicos fervorosos. Se souberem, deserdam-me. O conflito moral os dividia, lealdade à família versus autenticidade. Dias depois, uma traição veio à tona. João, pressionado por amigos, negou qualquer envolvimento, espalhando que Miguel inventara tudo. O rumor chegou aos ouvidos da família de Miguel. O pai ligou furioso, é verdade. És um desses. Miguel, em pânico, negou, mas a mentira o corroía. Ele confrontou João em sua casa. Por quê? Pensava que éramos amigos. João, lágrimas nos olhos, confessou, tenho medo. Medo de perder tudo. Eles se abraçaram, um momento de vulnerabilidade. Mas o abraço evoluiu para algo mais, um beijo consentido dessa vez. O mundo parou. No entanto, a felicidade foi efêmera. A mãe de João descobriu mensagens no telefone. Confrontou, isso é pecado. Vais para o inferno. João, abalado, escolheu a família. Acabou, Miguel. Não posso. Miguel, devastado, questionou suas escolhas. Valeu a pena o risco. A dor da rejeição o levou a uma crise existencial, isolando-se. Meses se passaram, e Miguel tentou reconstruir a vida.
Ingressou em terapia, explorando suas inseguranças. O terapeuta, uma mulher compreensiva, o ajudou a navegar os conflitos internos. Aceitar-se é o primeiro passo. Ele se envolveu mais com a comunidade LGBT, participando de eventos no Príncipe Real, o bairro gay de Lisboa. João, entretanto, vivia um inferno particular. A negação o consumia. Ele via Miguel em sonhos, sentindo falta da conexão. Sua família, suspeitando, o pressionava para namorar uma garota da igreja. Ele obedeceu, começando um relacionamento forçado com Maria, uma jovem devota. Mas o destino os uniu novamente em uma conferência sobre direitos humanos na Universidade de Lisboa. Miguel palestrava sobre discriminação, sua voz firme apesar do tremor interno. João, presente por acaso, ouviu tudo. Após, aproximou-se: "Estou orgulhoso de ti." Miguel, magoado, rebateu: "Orgulhoso? Depois de me traíres?" A discussão reacendeu velhas chamas. João confessou: "Errei. Mas o medo me cegou." Eles saíram para um café, conversando horas. João admitiu atração mútua, mas o dilema persistia: como enfrentar a sociedade? Uma oportunidade surgiu quando a família de Miguel o visitou. Durante o jantar, o pai fez comentários homofóbicos sobre uma notícia na TV. Miguel explodiu: "Pai, sou gay. E amo alguém." O silêncio foi ensurdecedor. A mãe chorou, o pai saiu furioso: "Nunca mais voltes para casa." João, sabendo do ocorrido, apareceu na porta de Miguel. "Não estás sozinho." Eles passaram a noite conversando, fortalecendo o laço. Mas a pressão social aumentava, amigos se afastavam, olhares julgadores no trabalho. Eles decidiram assumir o relacionamento, enfrentando as consequências. Uma viagem para o Porto os uniu mais, mas ao voltar, uma traição maior. Maria, ciumenta, expôs tudo nas redes sociais. A família de João o confrontou, dando um ultimato: "Escolhe-nos ou ele." João vacilou, mas escolheu Miguel. "Prefiro a verdade." A perda foi dolorosa, deserdado, isolado. Mas juntos, encontraram força. No entanto, a sociedade não perdoava facilmente. Miguel perdeu o emprego na livraria, alegando distrações. Eles lutaram, mas o stress testava o amor. O relacionamento se aprofundava em meio ao caos. Vivendo juntos em um pequeno apartamento em Graça, eles navegavam as águas turbulentas da aceitação. Miguel encontrou emprego em uma ONG LGBT, canalizando sua dor em advocacy. João, formado em engenharia, enfrentava discriminação em entrevistas. Seu currículo é bom, mas ouvimos rumores. Os conflitos internos persistiam. Miguel questionava se forçar a João: "Sentes-te preso?" João respondia: "Não. Escolhi isso." Mas noites de insônia revelavam dúvidas. A pressão familiar os assombrava: cartas da mãe de Miguel implorando arrependimento, chamadas ignoradas do pai de João. Uma virada veio com um evento social, o Pride em Lisboa. Eles marcharam juntos, mãos dadas, sob bandeiras arco-íris. O apoio da multidão os empoderou, mas um encontro com velhos amigos trouxe confronto. Um ex-amigo acusou: "Destruíram famílias por egoísmo." João defendeu: "Amor não é egoísmo." A tensão culminou em uma briga feia. Miguel, frustrado com as perdas, culpou João: "Se não tivesses negado no início, talvez fosse diferente." João rebateu: "Eu estava aterrorizado." Eles se separaram temporariamente, cada um refletindo sobre as escolhas. Miguel viajou para o Alentejo, confrontando os pais. A mãe, em lágrimas, admitiu: "Tenho medo por ti." O pai, rígido, disse: "É contra Deus." Miguel argumentou: "Deus fez-me assim." Saiu sem resolução, mas com clausura parcial. João, sozinho, percebeu o valor do que tinham. Ligou: "Volta. Precisamos um do outro." Reunidos, fortaleceram o laço, mas uma nova ameaça surgiu: um parente de João, conservador, ameaçou expor mais. Eles decidiram lutar legalmente, buscando proteção. Mas o custo emocional era alto: depressão, ansiedade. O amor os sustentava, mas o preço era visível em olheiras e silêncios. Anos se passaram, e o relacionamento amadureceu.
Miguel tornou-se ativista proeminente, palestrando sobre direitos LGBT em Portugal. João encontrou estabilidade em uma empresa progressista. Juntos, adotaram um cão, simbolizando compromisso. Mas sombras do passado retornavam. A mãe de João adoeceu, forçando uma visita. No hospital, ela sussurrou: "Perdoo-te, mas reza pela tua alma." João saiu abalado, questionando escolhas. Valeu a pena magoá-la? Miguel enfrentava dilemas éticos. Em um debate público, defendeu o casamento gay, mas um opositor citou danos à sociedade tradicional. Internamente, ele debatia: "Estamos impondo mudanças muito rápidas." Uma traição inesperada veio de dentro. João, estressado, flertou com um colega. Miguel descobriu mensagens. Confrontado, João confessou: "Foi um erro. O pressão me quebrou." A dor da traição abalou Miguel. Depois de tudo que sacrificamos. Eles buscaram terapia de casal, explorando danos. O terapeuta questionou: "O amor resiste à traição?" Eles reconstruíram, mas cicatrizes permaneceram. A sociedade evoluía lentamente. Leis antidiscriminação fortaleciam, mas preconceitos persistiam em áreas rurais. Eles se mudaram para o Algarve, buscando paz, mas encontraram isolamento. Uma oportunidade de reconciliação familiar surgiu: o casamento de uma prima de Miguel. Convidados, hesitaram. No evento, confrontos, tios murmuravam. Mas a prima os apoiou: "Amor é amor." Um pequeno vitória. No entanto, o custo acumulado os testava. João considerou voltar atrás. Talvez uma vida normal fosse mais fácil. Miguel rebateu: "Normal é conformidade." "Queres isso?" O clímax veio com uma crise de saúde de Miguel. Estresse levou a um colapso. No hospital, João ficou ao lado, prometendo: "Nunca mais te deixo." A experiência os uniu, mas destacou fragilidades. Recuperado, Miguel propôs casamento. Em uma cerimônia simples na praia de Cascais, sob o sol português, trocaram votos. Amigos progressistas compareceram, mas famílias ausentes. Anos depois, eles adotaram uma criança, desafiando normas. A sociedade reagia misto: apoio de uns, ódio de outros. Eles educavam, lutando por um mundo melhor. Mas reflexões persistiam: as escolhas foram certas. As perdas, famílias, amigos, valeram a felicidade. No fim, sentados no miradouro, olhando o Tejo, Miguel perguntou: "Fizemos o certo?" João sorriu: "Sim, porque vivemos autênticos." E você, leitor? Acharia certo sacrificar laços familiares por um amor considerado proibido pela sociedade, ou a tradição deve prevalecer acima de tudo?